que a ideia que muitos têm é que Daniel, nessa época, devia estar aí com seus 30 anos, coisa parecida, e como nós já até comentamos, Daniel, na cova dos leões, já devia estar por volta de 82 anos, isso já dentro do mundo medo-persa. Nós vamos estar orando. Se você tem uma Bíblia, use essa Bíblia agora, abre em Daniel capítulo 5, e eu desafio você a começar realmente a estudar Daniel. Daniel é a base para qualquer coisa que você queira entender a respeito de escatologia. Olá, Camila, tudo bem? E nós queremos que você realmente se aprofunde. Eu estava até conversando com uma pessoa hoje que é amilenista. Não crê que realmente o Senhor Jesus vai nos retirar no arrebatamento. Uma série de passagens, ela simplesmente, com o grupo que ela crê, que são calvinistas, amilenistas, colocam que não, isso não é possível, não é literal. Mas a palavra de Deus é clara. Nós, quando estudamos a palavra do Senhor, ela é literal, ela é histórica, gramatical, ela é completa, perfeita. E nós sempre que vemos lá, inclusive no Novo Testamento, pessoas usando o Velho Testamento, usam de uma forma literal. Então, eles alegam, não é possível, né? Isso é alegoria. Como pode acontecer animais tão estranhos? Ok, só que a palavra de Deus explica a própria palavra de Deus. Todas as vezes que ocorreu algum personagem, que nem o caso das visões que nós vamos ver Daniel nessa época, né? Vendo alguns animais, etc. Depois tem a explicação. Então, não é simplesmente algo que, não, isso aí é alegoria, simplesmente uma alegoria. Não, é uma ilustração que Deus realmente colocou no coração de Daniel e de outros profetas e que depois a própria palavra de Deus explica. Muito bem, então nós vamos orar primeiro, ok? Agradecendo a Deus e pedir realmente que essa passagem possa de alguma forma estar sendo útil para a sua visão escatológica e também vendo que está se concretizando uma série de coisas aqui, e nós vamos ver isso, a entrada dos medo-persas, dos gregos e depois de Roma, tudo isso ocorreu na história, de forma literal. Quando Daniel chegou a ver aquela estátua de Nabucodonosor, onde ele viu uma estátua que tinha ali uma cabeça de ouro, e depois vem prata, e depois vem bronze, e depois vem ferro, e ele diz que ali são reinos que iriam estar invadindo Babilônia e tomando o lugar dos líderes de Babilônia, que nem é o caso Nabucodonosor, apesar dele ter honrado Daniel, porque Daniel conseguiu falar para ele qual era o sonho que ele teve e também contou essas mudanças, né, de governo. Ele honrou Daniel, mas não aceitou. E nós já falamos isso. Ele construiu aí uma estátua de 30 metros, coberta de ouro, dizendo, não, Babilônia não é somente uma cabeça de ouro, ela é todinho. Não vai ter ninguém que vai me substituir. Vamos orar, ok? Pai, nós colocamos agora as nossas vidas diante do Senhor. Queremos te glorificar, queremos te adorar, buscar a tua presença, Senhor. Entendemos, Pai, que tudo o que fazemos é para a tua honra e para a tua glória. Ministra em nossas vidas agora. Que o Senhor e somente o Senhor possa ser honrado e glorificado. Dá-me entendimento, sabedoria para compartilhar esta porção da tua palavra. Porque eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos,
Aqui no capítulo 5 nós estamos vendo um personagem chamado Belsazar. E é interessante porque esse Belsazar, ele é o último descendente de Nabucodonosor. E vai acontecer alguma coisa muito estranha aqui, e nós vamos acompanhar, tá bem? Então, existe até alguns comentaristas que não são evangélicos que querem sempre criar problemas, querendo sempre colocar, não, isso está errado, isso aí não bate com a história. E um dos casos é esse aqui, porque Belsazar, ele, nesse tempo que nós estamos lendo aqui, a história relata que o rei na época não era ele. E aí eles começam a colocar, tá vendo? A Bíblia está errada. Mas nós vamos ver que não está errada coisa nenhuma. Muito bem. Então aqui no versículo 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, esse último descendente de Nabucodonosor, numa época que haviam se passado perto aí de 49 anos, e como eu disse, Daniel já devia ter perto aí de 63, 64 anos de idade. Ele está dando um grande banquete. Só que esse grande banquete foi assim, o estopim para que acontecesse algumas coisas, entre elas a invasão dos medo-persas, conforme a história registra. E aqui no versículo 2 diz: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, quando ele fala seu pai, no sentido é o primeiro, não é? Que nem muitas vezes algum personagem descendente de Davi fala pai Davi, né? Nabucodonosor realmente teve descendentes, e esse é um descendente dele. Então disse Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então, esse Belsazar não se contentou simplesmente em estar bebendo, se embriagando e com orgias, mas ele pega os utensílios que eram separados por Deus lá no templo que eles haviam, né, os babilônios haviam derrubado, e agora ele traz para que essas peças tão sagradas, consagradas, vamos dizer assim, ao povo de Israel, de repente está ali no meio daquele banquete, daquela orgia. Ele não imaginou, vamos assim, a reação de Deus com respeito a isso. Então, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, eles acabaram de fazer algo que eles não poderiam imaginar, o que ocasionaria para eles mesmos, não é? Eles usaram de forma indevida e cometeram realmente um grande pecado. Olá, Eduardo. Boa noite. Então, um grande pecado contra o Deus de Israel. E, no versículo 4, beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Então, aqui nós vamos realmente perceber que era uma reunião de idólatras, de adoradores de falsos deuses, e usando peças do templo do Senhor. No mesmo instante, ou seja, Deus vai colocar a mão aqui. Deus decreta uma sentença. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homens que escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei
via os dedos que estavam escrevendo. Então você imagina o susto, estão ali em orgia, se embriagando, e de repente aparece na parede os dedos escrevendo alguma coisa. E o que diz aqui no versículo 6 demonstra como eles ficaram apavorados, como é que eles ficaram morrendo de medo. E principalmente o próprio líder, né, Belsassar. Então mudou-se o semblante, ou seja, aquela falsa alegria da bebida, aqueles prazeres através do sexo e outras coisas, mudou. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lobos se relaxaram. Vou ler novamente. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Isso é um retrato do medo que esse Belsassar teve. Eu fico imaginando se eu estivesse ali e acontecesse esse tipo de coisa. Realmente é de arrepiar, não é? Bem, o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. Será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Vou dar uma pausa para comentar. Vocês lembram que eu havia comentado que alguns homens, alguns historiadores não cristãos, sempre ficam tentando mostrar erros na Bíblia. E um deles é esse. A Bíblia está errada. Quem estava nessa época como rei não era Belsassar. E havia um nome, não é? E então foi indicado, foi descoberto há pouco tempo, que o rei de Babilônia, nessa época, é exatamente uma pessoa chamada vamos assim, Nabonido. Nabonido foi o último rei de Babilônia. E ele confiou o seu reino ao seu filho. E esse filho era exatamente esse Belsassar. Olá, Marta. Tudo bem, querida? A paz. Então, esse Nabonido, ele passou a resistir na Arábia. Nabucodonosor morrera por volta de 562 e foi sucedido por seu filho Marduk, ok? E esse, por sua vez, foi assassinado por seu cunhado e subiu ao trono em agosto. Esse, por seu turno, foi sucedido em 556 por seu filho. Então você vai vendo, lembra que eu falei que passou entre Daniel chegar e essa época aqui, 49 anos, ok? Então, Daniel está com 63, 64 anos, mais ou menos. Então, há uma sucessão de líderes que vão sendo mortos, assassinados alguns, e o último foi exatamente esse que havia sido assassinado e entrou o Nabonido. Nabonido, então, ele deixa o trono para o seu filho, porque ele gostava de fazer pesquisas, ele gostava realmente de estar fazendo pesquisas em outros lugares. Ele era um arqueólogo, ele gostava muito dessa parte, e a gente percebe então que ele é substituído por Belsassar. Por isso que quando esse rei, que era um substituto, não é? Ele chama essas pessoas para fazer a interpretação. Ele não fala que a pessoa que interpretasse seria o segundo no reino. Olha como Deus faz.
como realmente os detalhes são tremendos, né? Não. Aqui fala que ele seria o terceiro no reino. Então, vou ler novamente. O rei ordenou, versículo 7, em voz alta, que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Olha só, será terceiro no meu reino, não segundo. Se houvesse um erro e ele colocasse que será o segundo, então nós poderíamos dizer, não, realmente está errado. Não, ele colocou o terceiro. Por que o terceiro? Porque o primeiro é o pai dele, ele é o segundo. Então essa pessoa que viria descobrir a interpretação seria o terceiro. Muito bem. O versículo 8 diz: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar. Mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, possivelmente mãe, quando fala de rainha mãe, a mãe de Belsazar, não é? A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei, então, se ela era a mãe de Belsazar, o marido estava fora, Nabonido estava fora, estava na Arábia, mas ela estava junto com o seu filho. Então a rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: o rei vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se muda o teu semblante. Há no teu reino, olha só, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, está se referindo a Nabucodonosor. Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, então ele não está se referindo ao pai mesmo, que era o Nabonido, mas lá para trás, o Nabucodonosor, o homem mais poderoso, e nós chegamos a ver o que aconteceu com ele no capítulo 4. Se você, aliás, abrindo um parênteses, se você perdeu, é só você entrar em Raul Nogueira Canal, no playlist, e procurar Escatologia em Daniel, e você vai ver o que nós já falamos do capítulo 1, 2, 3 e 4, ok? Então ele diz: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e feiticeiros. Bom, se ele está falando isso, é que nesses 49 anos que ele ficou no reino, mas sem estar realmente participando, como ele era na época de Nabucodonosor, estava assim, alguém que estava no reino, mas não tinha nenhuma atividade semelhante ao que ele tinha na época de Nabucodonosor. Então, ele fala, ela fala para ele, né, no versículo 12, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Esse rei desconhecia tudo aquilo que Daniel havia feito na época de Nabucodonosor. Olha só quanto tempo se passou, quanto tempo ele ficou realmente fora da visão dos governantes,
Nós não sabemos o que aconteceu, sabemos que necessitou a mãe desse rei atual relembrar algo lá do passado. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Olha só, que o rei meu pai trouxe de Judá. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então é repetido isso, que ele seria o terceiro, porque o pai dele é que seria o segundo, ou melhor, o primeiro. Então a gente vê como a palavra de Deus é tremenda, como ela entra em tantos detalhes, não é? Então a gente entende que as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem. Nada disso escapa aos olhos do Senhor. O Senhor é o dono da história. Então, por mais que alguns historiadores ímpios tentem colocar erros nas Escrituras, isso não acontece, porque todos os detalhes são colocados para que nós, ao examinarmos as Escrituras, como estamos fazendo agora, possamos ter convicção e certeza de que realmente tudo o que aconteceu está de acordo com a própria história. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam isso. O Senhor é o dono da história. O Senhor é o dono da história. É Ele, e somente Ele, que controla cada detalhe. Então, olá, Graça, boa noite, filha, minha esposa. Então, o que acaba acontecendo é que as coisas estão, vamos dizer assim, acontecendo diante desse rei, diante daqueles que estavam ali, e Deus está por trás de todas essas coisas, sabendo exatamente o que está acontecendo e dando a interpretação por boca de Daniel. Então nós vamos ver isso agora. Eu fico assim muito alegre ao descobrir esses detalhes, não é? Porque mostra como a palavra do Senhor é completa, perfeita, plena. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, versículo 13, e falou o rei e disse: És tu aquele Daniel? Ou seja, ele não conhecia Daniel. E aí ele fala o que ele vai fazer se ele realmente interpretasse. Então, aqui no versículo 16 diz: Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Eu tenho ouvido, ou seja, ele nunca viu nada a respeito de Daniel, ele só ouvia histórias a respeito de Daniel. E aí, versículo 17, Daniel responde: Então respondeu Daniel, disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo. Ou seja, eu não quero cadeia de ouro, eu não quero nada que venha dentro desse momento agora, porque eu vou fazer uma interpretação. Pode ficar como presente, não quero isso não. Dá esses prêmios a outra pessoa, eu não quero isso. Porque Daniel sempre passou a glória, a honra para Deus. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe darei saber a interpretação. Mal sabia o que iria acontecer, não é? Ó Rei Deus, o Altíssimo,
deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas temiam diante dele. Então, Nabucodonosor era terrível. Ele foi um rei que precisou Deus colocar a mão sobre ele para que ele realmente se curvasse diante de Deus e reconhecesse que ele era rei porque o Deus Altíssimo estava permitindo. A soberba de Nabucodonosor era muito grande, e isso deve ter passado nas gerações. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Então a gente percebe, isso aqui é como se Nabucodonosor fosse um tipo do anticristo que vai surgir. Tanto é que ele fez até uma estátua para as pessoas adorarem, que é exatamente o que vai acontecer na época do anticristo. Abrindo um parênteses, nós tivemos uma conversa hoje com uma pessoa que não crê em nada disso, não crê na literalidade da palavra, e eu até comentei com ela que o grupo dela normalmente interpreta as escrituras de forma literal quando essa escritura não contradiz aquilo que eles creem. Mas qualquer passagem que de alguma maneira vai contra aquilo que eles pensam, eles simplesmente colocam que, não, isso aí é alegoria, não é literal, não é? E nós estamos vendo aqui a descrição de um homem soberbo, que no capítulo 4 nós vimos, Deus precisou colocar a mão sobre ele, e durante 1 ano ele agiu como se fosse um animal. E próprio Nabucodonosor reconhece que quando ele entendeu que a sua majestade, a sua liderança, era uma consequência da permissão do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui o Daniel, no versículo 18 e 19, está descrevendo, está tirando uma foto desse parente distante de Belsazar. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então está comentando, que é o que nós já estudamos no capítulo 4, que o Senhor primeiro avisou que isso ia acontecer se ele não se arrependesse. E isso foi avisado através de Daniel. Mas não adiantou, e o que acabou acontecendo é que realmente Deus colocou a mão sobre Nabucodonosor. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu, olha só, que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então, essa é uma mensagem que Daniel está passando para esse rei, esse último rei babilônico, dizendo: olha, você também é arrogante, você também é vaidoso, você também é soberbo, você também acha que você é o tal, e ainda usou até os utensílios do nosso Deus. Então, ele vai receber uma resposta muito dura agora. Tu, Belsazar, que é seu filho, ou seja, descendente de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ou seja, a lição que Deus havia dado a Nabucodonosor e que deve, de alguma forma, ter repercutido naquela época, não serviu de lição para os que viriam depois. Então, Daniel está falando para ele: olha, Belsazar, você que é filho, você não humilhou, o teu coração continuou soberbo. E olha só o que ele falou agora. Ainda que sabia tudo isso, ou seja, você
Beltesazar, conhece a história de Nabucodonosor. Isso foi passado, isso foi comentado, isso foi falado. Faz parte da história desse homem. Olá, Elaine. Faz parte da história desse homem. E, no entanto, você, sabendo de tudo isso, não se humilhou. Você continuou tão soberbo quanto Nabucodonosor. E mais, e te levantaste contra o Senhor do céu. Ou seja, além da soberba, da vaidade que Deus teve que pôr a mão sobre Nabucodonosor, fazendo com que ele se humilhasse e reconhecesse que Deus é Deus, você ainda fez o quê? O versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele. Uau! Olá, Elânia, paz. Então, isso aqui foi a gota d'água. E te levantaste contra o Senhor. Beltesazar, você se levantou contra Deus. Ô, Lindraci. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebesses vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, olha só, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. O que é que ele está, vamos dizer, de uma certa forma, repreendendo a esse homem? É como se ele estivesse dizendo assim: Beltesazar, toda a Babilônia tomou conhecimento do que havia acontecido com Nabucodonosor, porque ele era soberbo, porque ele era vaidoso, porque eu olhava e dizia: olha só, olha a majestade do meu reino que eu fiz. Todo mundo ficou sabendo, porque ele teve que ser colocado de novo no trono. Não foi uma coisa que passou desapercebida. Foram 12 meses que Deus manteve Nabucodonosor, o homem mais poderoso da época, como se fosse um animal. Isso repercutiu, porque o próprio Nabucodonosor, mesmo que ele não se converteu, ele reconheceu que o nosso Deus era o Deus acima de todos os deuses. Essa informação foi sendo passada historicamente. Tanto é que o próprio Daniel fala isso para ele. Você sabia de tudo isso? Todas essas coisas, a humilhação que Nabucodonosor sofreu pela sua soberba, pela sua vaidade, por não reconhecer que existia um Deus acima de todas as coisas, chegou ao seu ouvido, você sabia. E além disso, você pega os utensílios da casa dele para colocar nesse banquete, para colocar nessa festa terrível, diabólica. Você acha que você vai passar batido, sem nenhum problema? Então, versículo 24, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou a escritura. Esta, pois, a escritura que traçou Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, ou seja, o teu reino acabou. Você lembra do sonho que Daniel teve com Nabucodonosor, né? Ou melhor, que Nabucodonosor tinha tido um sonho e Daniel então interpretou, dizendo que a cabeça de ouro seria substituída por uma parte de prata, e essa parte de prata seria um outro reino. E ele
está colocando aqui, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, ou seja, Babilônia e os seus líderes serão substituídos, ou seja, o teu reino acabou. Exatamente como Daniel falou na época para Nabucodonosor. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. Aqui nós temos a primeira informação histórica. Queridos, muitos historiadores, quando leem as informações que estão contidas nesse capítulo e em outros, dizem que, não, isso foi escrito depois. Porque é impossível tal literalidade, é impossível uma previsão tão precisa como esta. Mas aqui, coisa que Daniel não tinha recebido essa informação ainda, lá na época que ele falou para Nabucodonosor, Daniel ainda não sabia quem era o reino que viria a entrar e tirar fora o último descendente de Nabucodonosor. Aqui fala, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Então, é possível que o rei tenha pensado que estaria seguro com Daniel, que apesar de tudo ter ocorrido, agora Daniel está ao meu lado, então não vou ter problemas. Mas Deus realmente pôs a mão e não poupou. Então, ele diz lá no versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, nós agora estamos vendo que a posição de Daniel foi colocado uma posição relevante, e é possível, não estou afirmando, é possível que por causa disso, quando Dario, o Medo, entrou, ele tenha encontrado a pessoa de Daniel e por algum toque, algum mover de Deus, esse Dario preservou a vida de Daniel. E não só isso, mas Daniel vai começar a fazer parte, vai começar realmente a fazer parte de tudo aquilo, não é? Bem, é interessante, você imagina Daniel dentro desse palácio, na frente de Belsazar, falando que ele realmente havia perdido o reino. Isso foi um risco muito grande. Davi fez coisas tremendas. A gente vê cada servo de Deus do passado e outros mais presentes, né? Os riscos, não é? Daniel, Davi e outros. Quantos, diante de situações adversas, diante de situações perigosas, eles realmente foram servos fiéis, confiaram que o Senhor os livraria. Quantas passagens nós vimos no passado e depois mesmo dessa de Daniel, quantos profetas que proferiram profecias na frente de reis, dizendo exatamente o que iria acontecer, e Deus os preservou, não é? Alguns sofreram, alguns morreram, né? A própria palavra mostra isso, mas eles tiveram ousadia. Os próprios amigos de Daniel, eles entraram na fornalha ardente.
olha, se Deus quer nos preservar, tudo bem, se não, eu não vou adorar a sua estátua, enfim. Então, a gente percebe que vários homens na história, servos fiéis, enfrentaram situações. É o caso de Pedro, não é? A gente vê no Novo Testamento que foram chicoteados. Olha, não falem mais nesse nome, não quero que vocês falem. E Pedro falou, olha, nós não podemos negar o que vimos. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, não podemos negar Jesus. E continuaram pregando, não é? Paulo, quantas vezes perseguido. Então, a gente percebe na história homens tremendos. A gente pega Hebreus 11, quantos estão ali na chamada galeria dos heróis da fé e que, diante de situações adversas, continuaram firmes, continuaram testemunhando a despeito do risco. E a gente acabou de ver aqui que Daniel, porque, veja bem, Belsazar poderia ter prometido isso, e quando recebesse essa informação, que ele seria substituído pelos Medo-Persas, ele podia ter matado Daniel. Mas Deus está na história, Deus está no controle, Deus preserva a vida dos servos que vai usar. E foi exatamente isso que ele fez. Não só preservou a vida de Daniel, mas também nós vamos ver Daniel, de alguma forma, se envolvendo aqui nos Medo-Persas. Tá bem? Bom, essa foi a passagem que nós queríamos compartilhar com vocês. Capítulo muito forte, muito interessante, capítulo 5. E nós vamos ver lá no capítulo 6, a passagem de Daniel na cova dos leões. E como nós já falamos, muitos, por não verem essas mudanças, né, dos reis, e isso envolve história, envolve tempo, imaginam, e eu já fiz essa pergunta para muitos, quantos anos você acha que Daniel realmente foi colocado? Ele tinha quantos anos ali na cova dos leões? A maioria já falou para mim, uns 30, uns 34, 35, né? Então, a gente já viu que aqui mesmo, já no capítulo 5, nós estamos vendo um Daniel com 63, 64 anos, e Daniel aqui já no mundo Medo-Persa, já com mais ou menos uns 82 anos. Ok? Muito bem, espero que de alguma forma isso que nós falamos tenha despertado curiosidade nos irmãos e que vocês possam estar realmente se aprofundando na leitura do livro de Daniel. Nós voltaremos sábado que vem com o capítulo 6 e espero que vocês estejam conosco. Se você gostou, então compartilhe. Nós vamos estar colocando isso aqui lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, no playlist. Vocês entrem lá, depois Escatologia em Daniel, vai estar lá. Se você ainda não assistiu os outros, entre ali e assista e compartilhe, porque é muito importante você perceber como o nosso Deus é Deus da história e Ele controla cada detalhe. Tá bem? Vamos orar, encerrando. Se você tiver algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta, pode fazer agora. Deus, nós colocamos cada pessoa que está aqui e os demais que vão estar conosco, seja no YouTube, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fortalecê-los na fé, que eles possam se aprofundar mais e mais na Tua palavra, sabendo que essa palavra é literal e aquilo que está escrito aconteceu e o que está profetizado irá acontecer. E é por isso que nós estamos aqui estudando, sabendo que todas as coisas estão debaixo do controle do nosso Deus e não escapa nada das suas mãos. Entregamos
essas vidas aos teus cuidados. Pedimos que o Senhor console o coração da esposa do Chiquita e que realmente a Ivani possa estar sendo consolada por ti. Peço pelo Lucas, Senhor, que tu possas estar pondo a tua mão de poder. Lucas, que é filho da Lu, Max, que ele possa ser curado de forma sobrenatural. Lembramos outros que estão passando aí por problemas, a Rebeca, do Evaldo, Senhor, que fez mais uma aplicação, e outros, ó Deus. Agradecemos também pela filha de um irmão nosso, que estava muito preocupado, porque ela estava com nódulos que estavam na boca, mas graças ao Senhor não era maligno. Ela será operada, mas acredito que vai dar tudo certo. Agradecemos a Ti, Senhor, também pela vida do Sebastião, do Davizinho, de outros, da Paula Tsai, tantas pessoas, Pai, que necessitam. A Rebeca, Senhor, que o Senhor possa fortalecê-la. Todas as vezes que ela faz uma aplicação, ela se sente um pouco fraca, que o Senhor possa, Senhor, estar fortalecendo ela, na força do seu poder. Em nome do Deus vivo, nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus.